Amantes do futebol, não percam nenhum lance da sua paixão. Inscrevam-se agora no canal Futebol Top News, onde trazemos as últimas notícias, curiosidades, análises e debates sobre o mundo do futebol e um pouco da vida dos jogadores. As 30 contratações mais caras da história do futebol. O esporte mais amado do mundo é também o mais globalizado. Os valores altíssimos do mercado da bola surpreendem mais a cada ano. Recordes de gastos são quebrados em transferências astronômicas janela após janela para reforçar os maiores clubes do mundo. Me diga você, torcedor, em dinheiro compra felicidade? 30º lugar em Lucas Hernandes. O lateral esquerdo foi transferido do Atlético de Madrid para o Bayern de Munique em 2019, pelo valor de 80 milhões de euros. Empatados, na mesma colocação e pela mesma quantia de nossa lista estão o ponta francês marfinense Nicolas Pepe, transferido do Lille ao Arsenal em 2019 e o goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, que foi comprado pelo Chelsea do Athletic Bilbao em 2018. 29º lugar em Darwin Núñez. O uruguaio foi revelado pelo Peñarol e pisou na Europa pela primeira vez com a camisa do Almería, da Espanha. Em 2020 foi comprado pelo Benfica, clube pelo qual marcou 32 gols em 57 jogos, e chamou a atenção do Liverpool, que contratou o atacante em 2022 por 80 milhões de euros. 28º lugar em Kai Havertz. Criado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, da Alemanha, o meia-atacante estreou no futebol profissional em 2016. 4 temporadas depois, em 2020, foi jogar na Premier League, contratado pelo Chelsea por 80 milhões de euros. Kai Havertz recebeu o prêmio Fritz Walter de melhor jogador jovem aos 19 anos, 2018. Em 2022, fez o gol da vitória dos Blues sobre o Palmeiras, na final do Mundial de Clubes. 27º lugar em Aurélien Tchouaméni. Se havia dúvidas sobre a razão pela qual o Real Madrid gastou 80 milhões de euros na janela do meio do ano em 2022 para tirar Tchouaméni do Mônaco, a Copa do Mundo do Catar acabou com elas. O francês substituiu a pesada ausência de N'Golo Kanté no meio de campo, que se lesionou e não pode defender a seleção. 26º lugar em Wesley Fofana. O zagueiro de 22 anos foi revelado pelo Saint-Étienne, em 2020, chamou a atenção do Leicester, da Premier League. Depois de 3 boas temporadas, o Chelsea pagou 80,4 milhões de euros para tirar o francês do adversário inglês. 25º lugar em Dusan Vlahovic. Sensação do futebol italiano, o sérvio Dusan Vlahovic foi o jogador mais jovem da história a assinar um contrato profissional com o Partizan Belgrado, em 2014. Em apenas 2 anos, foi contratado pela Fiorentina, onde anotou 49 gols em 108 jogos. Em janeiro de 2022, o atacante foi comprado pela Juventus por 81,6 milhões de euros. Ele já anotou 10 gols em 22 jogos pela velha senhora nesta temporada. 24º lugar em Luís Soares. O pistoleiro Luís Soares guardou diversos gols por onde passou. O uruguaio, que hoje veste a camisa do Grêmio, é o 24º jogador mais caro da história e entrou na seleta lista em 2014, quando foi comprado pelo Barcelona logo após a Copa do Mundo do Brasil. Depois de brilhar com a camisa do Liverpool por 4 temporadas, com 82 gols e 46 assistências, o Barça pagou 81,72 milhões de euros para contar com o atacante. O resto é história, né, torcedor? 23º lugar em Virgil van Dijk. Considerado por muitos como um dos melhores zagueiros do mundo, Virgil van Dijk está entre os 25 jogadores mais caros da história. Depois de defender as camisas de Groningen, Celtic e Southampton, foi comprado pelo Liverpool, que em 2017 pagou 84,65 milhões de euros pelo zagueiro, que hoje é um dos pilares dos Reds. 22º lugar em Romelu Lukaku. Romelu Lukaku é um dos jogadores mais rodados do século. Atualmente na Internazionale, o belga conhece bem a Premier League. Depois de boas temporadas por Chelsea e Everton, o Manchester United comprou o atacante em 2017, por 84,7 milhões de euros. 21º lugar em Jadon Sancho. Em 2017, aos 18 anos, o meia assinou seu primeiro contrato profissional com o Borussia Dortmund. Em 2 temporadas, Sancho já era titular do time, além de fazer parte das seleções de base da Inglaterra e ser campeão do Mundial Sub-17 de 2017. O gigante da Premier League, Manchester United, mantinha os olhares fixos nas ótimas atuações do jogador e repatriou o ponto em 2021, por 85 milhões de euros.
20º lugar, Matthijs de Ligt. O time do Ajax que encantou o mundo ao chegar à semifinal da temporada 2018-2019 da Champions League rendeu excelentes frutos para gigantes europeus. Foi o caso do zagueiro Matthijs de Ligt. A Juventus venceu o leilão pelo holandês e, em julho de 2019, anunciou o reforço por 85,5 milhões de euros. 19º lugar, Frenkie de Jong. Assim como o companheiro de Ligt, o meio-campista Frenkie de Jong brilhou no Ajax e chamou a atenção de grandes clubes da Europa. Foi o Barcelona quem conseguiu fechar a contratação do holandês em 2019, pelo valor de 86 milhões de euros. Até hoje, Frenkie de Jong é peça fundamental no elenco blaugrana. 18º lugar, Harry Maguire. O zagueiro inglês, constantemente criticado pela torcida do clube em que joga, surgiu nas categorias de base do Sheffield United. Em 2014 foi para o Hull City, em 2017, foi contratado pelo Leicester. Vestiu a camisa azul por 2 temporadas, quando entrou na mira do Manchester United. Em 2019, por 87 milhões de euros, os Red Devils contrataram o defensor de 29 anos, que também defende a seleção da Inglaterra. 17º lugar, Neymar. Neymar Júnior chama a atenção do público, dos olheiros, dos técnicos e dos adversários desde as categorias de base. O hoje atacante do PSG encantou o mundo em 2011 ao erguer a taça da Copa Libertadores vestindo a pesada camisa do Santos. O Barcelona, que já monitorava o atleta brasileiro, pagou 88 milhões de euros pelo jogador, que chegou à Catalunha em 2013. 16º lugar, Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín foi protagonista de uma das transferências mais caras e polêmicas da história do futebol italiano. Depois de encantar a torcida do Napoli por 3 temporadas, o centroavante argentino abandonou de vez o status de ídolo no sul da Itália ao aceitar ir justamente para um dos maiores rivais do clube, a Juventus. Por 90 milhões de euros, Higuaín se mudou para o norte, foi duramente criticado por ex-companheiros e também pelo presidente do Napoli, mas colecionou 5 conquistas em 3 temporadas com a Juve. 15º lugar, Cristiano Ronaldo. Em 2009, o Real Madrid gastou os melhores 94 milhões de euros de sua história para tirar Cristiano Ronaldo do Manchester United. Aos 24 anos, o craque português chegou a Madrid com expectativas gigantescas e ainda assim conseguiu superá-las. Em 9 temporadas, CR7 se tornou o maior artilheiro da história do clube, a 451 gols, conquistou 14 títulos, a 4 da Champions League, e ajudou a recolocar o Real Madrid no topo do mundo. 14º lugar, Antony. O técnico Erik ten Hag deixou o Ajax para reformular o Manchester United e não economizou para trazer um de seus atacantes de confiança. Após uma longa negociação, o habilidoso brasileiro Antony chegou aos Diabos Vermelhos em 2022 por 95 milhões de euros e ajudou o novo time a encerrar um jejum de títulos que já durava 6 anos ao levantar o troféu da Copa da Liga Inglesa. 13º lugar, Gareth Bale. O ano de 2013 foi de contratações de peso para os 2 gigantes da Espanha. Enquanto Neymar desembarcava em Barcelona, o Real Madrid fazia de Gareth Bale o jogador mais caro da história, pelo menos até aquele momento. Foram 105 milhões de euros para tirar o galês do Tottenham. Bale fez valer o investimento com gols icônicos e 19 títulos conquistados, entre eles 5 da Champions League. 12º lugar, Paul Pogba. Em 2012, o Manchester United viu o promissor Paul Pogba deixar o clube de graça para jogar na Juventus. E esse deslize custou caro. Depois de 4 temporadas, os Diabos Vermelhos quebraram o recorde da época ao gastar 105 milhões de euros para trazer de volta o meio-campista francês. E adivinha só? Após 5 anos de altos e baixos em Manchester, Pogba mais uma vez esperou o fim do contrato para retornar à Juventus. 11º lugar, Romelu Lukaku. Em 2021, Lukaku brilhou intensamente por 2 temporadas pela Internazionale. Foi então que o campeão europeu Chelsea investiu pesado para trazer de volta o centroavante belga. Assim, ele já havia jogado pelos Blues entre 2011, 2012, 2013 e 2014. Lukaku custou 113 milhões de euros, fez apenas 8 gols em 24 jogos, não conseguiu se firmar e, após uma temporada em Londres, voltou por empréstimo à Inter de Milão. 10º lugar, Eden Hazard. Em 2019, o Real Madrid anunciou uma contratação que tinha tudo para dar certo. Por 115 milhões de euros, o Chelsea, finalmente, topou vender o desejado Eden Hazard, que chegou a Madrid com status de estrela mundial. Após ser eleito o melhor jogador da Inglaterra,
o belga foi apresentado com a lendária camisa 7 do Real Madrid, mas desde então não conseguiu mais ser o mesmo. Em sua quarta temporada na Espanha, Hazard ainda faz parte de um elenco vencedor, mas, com lesões e problemas de peso, nunca chegou perto de ser protagonista. Nono lugar, em Cristiano Ronaldo. Mais uma aparição de Cristiano Ronaldo na nossa lista com as 30 maiores transferências da história do futebol. Depois de conquistar absolutamente tudo, e de novo, com a camisa do Real Madrid, CR7 resolveu explorar novas terras e uma nova liga. Em 2018, o astro português foi para a Juventus, por 117 milhões de euros, com o objetivo de vencer a Champions League com uma nova camisa. A orelhuda não veio, mas Cristiano venceu 2 campeonatos italianos, 2 Supercopas da Itália e uma Copa Itália nas 3 temporadas que viveu em Turim. Oitavo lugar, em Jack Grealish. Os números que envolvem transferências entre destaques da Premier League costumam impressionar, mas mesmo assim o valor que o Manchester City topou pagar por Jack Grealish foi chocante, em 117,5 milhões de euros. Destaque da seleção da Inglaterra na Eurocopa de 2021, o meia deixou o Aston Villa e logo assumiu a camisa 10 deixada pela lenda do City, Sérgio Agüero. Sob o comando de Pep Guardiola, Grealish ainda é um coadjuvante em uma equipe repleta de estrelas. Sétimo lugar, em Antoine Griezmann. Principal jogador do Atlético de Madrid na época, Antoine Griezmann levava 5 temporadas e status de ídolo com a camisa colchonera, grandes momentos também pela Real Sociedade e a recente conquista da Copa do Mundo de 2018. As expectativas no Barcelona eram proporcionais ao currículo, e em 2019 o clube catalão desembolsou 120 milhões de euros para contar com o francês. Griezmann nunca encaixou no time e, depois de discretas 2 temporadas, voltou ao Atlético. Sexto lugar, em Fernandes. O Benfica está acostumado a mapear jovens destaques pelo mundo e fazer grandes vendas, mas o caso de Enzo Fernandes foi simplesmente histórico. Em julho de 2022, os encarnados tiraram o volante de 21 anos do River Plate por 10 milhões de euros, e em pouco mais de 6 meses, multiplicaram esse valor em 12 vezes. Com apenas 26 jogos no futebol português, Enzo Fernandes foi convocado pela Argentina para a Copa, começou a competição na reserva e se tornou um dos destaques da seleção que conquistou o mundo no Catar. Em fevereiro de 2023, com o milionário Chelsea sem medir esforços para reformular o elenco no meio da temporada, o volante ajudou a encher ainda mais os cofres do Benfica. Em 120 milhões de euros foram gastos para contratar o argentino mais caro da história. Quinto lugar, em João Félix. Rotulado como a nova promessa do futebol português, João Félix nunca demonstrou o suficiente para, de fato, converter a ideia em realidade. Revelado pelo Benfica, o atacante fez uma temporada mágica em 2017, 2018 e fez brilhar os olhos do Atlético de Madrid, que pagou 127,2 milhões de euros pelo jogador. O investimento não se mostrou sustentável e, na atual temporada, Félix está emprestado ao Chelsea. Quarto lugar, em Felipe Coutinho. Em 2018, um ano depois da saída de Neymar para o PSG, o Barcelona investiu pesado para contratar outro talentoso brasileiro. E gastou tanto dinheiro que o negócio até hoje é a maior venda da história do futebol inglês. Sorte do Liverpool, por 135 milhões de euros, Felipe Coutinho foi à Catalunha para ser um dos protagonistas ao lado de Lionel Messi, mas não chegou nem perto de atender às expectativas. Com problemas de lesão e sem se firmar no time titular, Coutinho ficou apenas 1 ano e meio antes de ser emprestado ao Bayern de Munique. Para piorar, ele fez valer a lei do ex por 2 vezes na épica goleada por 8-2 dos alemães sobre o Barcelona na Champions League de 2020. O meia ainda voltou por um curto período, mas sua decepcionante trajetória acabou em janeiro de 2022, quando foi para o Aston Villa. Terceiro lugar, em Ousmane Dembélé. Outro jogador campeão mundial com a seleção da França e, também, outro jogador bastante criticado por seu desempenho com a camisa do Barcelona. No entanto, Ousmane Dembélé está no top 3 dos jogadores mais caros da história. Com 10 gols e 21 assistências em 50 jogos pelo Borussia Dortmund, em 2017 Dembélé foi contratado pelo Barcelona por 140 milhões de euros para substituir ninguém menos que o astro Neymar. Segundo lugar, em Kylian Mbappé. A segunda contratação mais cara da história tem no currículo nada menos que o título da Copa do Mundo de 2018, conquistada aos 19 anos, diga-se de passagem, e a chuteira de ouro da Copa do Mundo de 2022. Kylian Mbappé foi revelado pelo Mônaco e contratado pelo Paris Saint-Germain em 2017, por 180 milhões de euros. O clube de Nasser Al-Khelaifi investiu pesado para realizar o projeto da Champions League.
Os torcedores do Real Madrid até se iludiram com a possibilidade de ter o atacante mais letal da atualidade no time, mas Mbappé optou por seguir no PSG e tentar buscar o tão sonhado título. E agora em primeiro lugar é Neymar. Por fim, chegamos ao número 1 do nosso ranking e a contratação mais cara da história. O brasileiro Neymar Júnior, que aparece 2 vezes na lista das 30 transferências mais caras, foi contratado pelo Paris Saint-Germain em 2017, por 222 milhões de euros. O clube francês viu no craque o símbolo para um projeto multicampeão, que ainda não saiu do papel. Chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado das notícias e análises sobre o mundo do futebol que apresentamos aqui no canal Top News. Mas queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários suas sugestões, críticas, elogios e até mesmo suas próprias análises sobre os jogos e times que falamos hoje. Sua participação é muito importante para nós e para a comunidade de fãs do futebol. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as novidades em primeira mão. Até a próxima!